Boa tarde a todos, eu sou Letícia Aires, sou infectologista e vou tratar hoje do assunto com vocês sobre influenza, que é uma grande causadora de síndromes gripais e de síndrome respiratória aguda grave, que são as doenças que a gente que estão acontecendo nesse momento no nosso país, no nosso estado, e a gente precisa estar atento tanto ao diagnóstico da influenza como ao diagnóstico diferencial e no manejo dessas doenças. Eu vou falar basicamente, vou dar uma pincelada na epidemiologia, na transmissão, mas vou falar basicamente do manejo clínico. A influenza ou a gripe é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. Ela tem uma transmissibilidade muito alta e tem distribuição global, com uma tendência a se disseminar facilmente em epidemias, que são sazonais. Elas acontecem basicamente no outono e inverno, que depois eu vou falar as épocas, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. E a Organização Mundial da Saúde, ela aponta que ela pode levar tanto quadros leves quanto quadros graves. A doença, a influenza, ela pode ser causada tanto pelo vírus A como pelo vírus B. E a cepa A que é a cepa que tem potencial de causar epidemias e até mesmo a pandemia, como a que a gente viu em 2009, pelo influenza A H1N1. Habitualmente, cada ano, a gente tem a circulação de mais de um tipo de influenza concomitante. Tanto a influenza A H1N1, como a influenza A H3N2 e o influenza B, que são as cepas que são contempladas nas vacinas. Então, é esperado que essa doença tenha um comportamento sazonal e que a virulência da cepa que vai determinar o número de hospitalizações e mortes que vão acontecer a cada ano. O vírus da influenza, por que a gente caracteriza o influenza A com essas letras, H e N? Porque a gente tem duas proteínas que são as proteínas mais importantes na virulência do vírus influenza, que é a hemaglutinina e a neuraminidase. E a hemaglutinina é uma proteína, como vocês estão vendo aí na figura, que se situa na camada mais externa do vírus, o envelópio, e ela vai ser a responsável pelo reconhecimento e a ligação do vírus nas células do sistema respiratório, que é onde começa a doença, basicamente nas vias aéreas superiores. Então, a gente tem 15 tipos de hemaglutinina, mas de importância para seres humanos são basicamente 3, H1, H2 e o H3. E tem agora o H5 também, que tem importância na gripe aviária, que é uma doença que tem sido transmitida a partir das aves para os seres humanos, mas ainda não tem aquele comportamento de transmissão entre seres humanos, que é o que caracteriza e o que define que aquela cepa vai ser endêmica, pandêmica, ou vai causar surtos e muitos casos. Então, basicamente, os 3 de importância são os vírus que tem o H1, o H2 e o H3. A neuraminidase, ela também vai ter essa função, e sua função vai ser ajudar o vírus a deixar a célula invadida, manter a infecção viral. E a medicação para o influenza, ela é baseada no bloqueio da neuraminidase, na inibição da neuraminidase, como eu vou falar mais para frente com vocês. A gente tem 9 tipos de neuraminidase, mas de importância para seres humanos é o N1 e o N2. Então, normalmente, as cepas que estão contempladas é o H1N1, hemaglutinina 1 com neuraminidase 1, e o H3N2, que é a hemaglutinina 3 com a neuraminidase 2. Então, são esses que são os vírus de maior importância para a influenza A. A epidemiologia do influenza, ela é uma doença que ocorre basicamente na temporada de frio. Precisa de seca, de uma temperatura mais seca e temperaturas mais frias. E isso vai se caracterizar melhor no sul e no sudeste do nosso país. Como a gente vê nesse gráfico, quando a gente observa que os picos de influenza, de surtos de síndrome gripal, eles vão acontecer basicamente nos meses de maio, junho, julho, que são os meses mais frios.
né? Então, a gente observa aí essa distribuição, como a gente pode ver nesse gráfico. Nesse outro gráfico, a gente tem a mesma distribuição de síndrome gripal, só que por região. A gente observa, então, que na região norte, a gente pode começar a ter um pouquinho antes, né, que é o que a gente está tendo agora, mas no começo do ano, esses quadros de síndrome gripal. Nos estados do sul e do sudeste, a gente observa que vai acontecer mais, realmente ali mais no meio do ano, né, a partir de maio, junho e julho. Então, a gente tem essa distribuição realmente sazonal da doença. Esse outro gráfico mostra a incidência de síndrome respiratória aguda grave e os óbitos por síndrome respiratória aguda grave. A gente observa também que o pico da síndrome respiratória aguda grave, ela coincide com o pico da influenza, né, que é mais ou menos nas semanas que vão de maio a julho, certo? E como a aula trata aqui basicamente, a gente está falando mais do H3N2, que é o influenza que está circulando nesse momento, eu achei importante trazer esse quadro para mostrar que a maioria das síndromes respiratórias agudas graves, elas não são de etiologia definida, elas são não especificadas, que são essas barras em cinza. A maioria a gente não consegue identificar qual o vírus, qual o agente responsável. A influenza H1N1 é esse alaranjado, a gente observa que a maioria dos casos de óbito e de síndrome respiratória aguda grave pela influenza tem relação com o H1N1. Esse gráfico é de 2019. Então, quer dizer, pode ser que esse ano a gente tenha alguma coisa diferente exatamente por causa da circulação desse vírus H3N2. Pode ser que ele vá ser mais responsável por esse aumento de número de síndrome respiratória aguda grave e talvez de óbitos, apesar que a gente não está observando isso nesse momento, um aumento substancial de óbitos, mesmo co-circulando, vamos dizer assim, o vírus H3N2 e o vírus da Covid, o SARS-CoV-2, com a cepa Ômicron. Então, esse gráfico ele é um gráfico antigo, mas só para mostrar para vocês como é que se dá essa circulação e qual é a importância do H3N2 enquanto causador de síndrome respiratória aguda grave e óbitos. A gente vê que ele é o verdinho aí, ele está perdido no meio das outras causas. Então é porque ele realmente causa poucos casos de síndrome respiratória aguda grave e leva a poucos óbitos, bem menos que o vírus H1N1. A transmissão da influenza, do vírus da gripe, ele acontece por gotículas, né, que a gente elimina quando fala, espirra, tosse, são essas partículas respiratórias maiores e mais pesadas, que geralmente a gente consegue eliminar até 1 metro, 1,5 metros de distância. O aerosol ele é aquela partícula mais leve, ele vai mais longe, né? Então, ele pode ir, dependendo da força com que você espirra ou tosse, pode ir até 3, 4, 5 metros de distância e pode ficar também no ar. Então, por aerosol também é uma maneira de transmitir, mas a via de transmissão principal para a influenza é por gotículas. Já por aerosol, depois eu vou falar mais na frente como é que a gente faz a prevenção, mas ela vai acontecer mais quando a pessoa está sendo submetida a algum procedimento ou quando ela está muito sintomática e acontece essas coisas, ela espirra, ou tosse ou elimina muitas secreções sem máscara, né? O contato também é uma maneira de transmissão. Quando você tem a influenza, você fica muito secretivo e pode passar as mãos, né, no rosto, nos olhos, no nariz, na boca, e quando você pega em uma maçaneta, ou na mesa, ou no teclado, a pessoa que vem depois, ela pode pegar aquele vírus através desse contato, que seria um contato indireto. E do contato direto, quando você aperta a mão, compartilha um objeto, né? Todas essas formas de contágio também, elas são importantes, né? E na influenza é muito importante a lavagem de mãos por conta dessa transmissão por contato. O período de transmissibilidade da influenza, ele varia, se for adulto ou se for criança.
O adulto, ele tem quadros mais leves e transmite durante menos tempo, em torno de 7 dias. Crianças, principalmente crianças pequenas, que fazem quadros mais graves, elas podem transmitir o vírus da influenza até durante 14 dias. Então, a gente tem que ter esse cuidado também na questão do isolamento, na orientação para retorno a frequentar a escola, e todas essas coisas a gente precisa de fazer essa orientação para a família. Outra coisa que é importante, por isso a gente às vezes não consegue controlar se não tiver uma vacinação efetiva, é que mesmo antes de ter sintomas, ela pode ser transmitida. Um dia antes de começar a ter sintomas, você já pode estar eliminando o vírus. E ela é elevada, a transmissibilidade do influenza, quando você está em ambientes fechados. Escolas, creches, no domicílio, com tudo fechado, sem ventilação, né, sem permitir troca de ar. Né? Então, tudo vai depender desse ambiente, né, que vai estar mais fechado, com menos circulação de ar, também da infectividade da cepa e da intensidade do contato entre as pessoas que vão estar lá, nesse ambiente. A definição de caso suspeito de síndrome gripal é super importante do ponto de vista epidemiológico e para a gente fazer a condução do caso. Uma síndrome gripal é um indivíduo que apresenta febre de início súbito, mesmo que não seja medida, não, eu me senti febril, eu tive calafrios, eu precisei tomar remédio. Então, mesmo que não tenha sido medida, a gente tem que considerar, acompanhado de tosse, dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: dor de cabeça, mialgia e artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico. Em crianças com menos de 2 anos, você tem que considerar também febre de início súbito e sintomas respiratórios, tipo tosse, coriza e obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos também você tem outros sintomas como confusão mental, sonolência, irritabilidade, falta de apetite, o paciente pode ter uma síncope. Então são sintomas inespecíficos. A gente tem específico a febre, a tosse e a dor de garganta. Mas tem esses sintomas gerais que ajudam a gente no diagnóstico. E quando é que deixa de ser uma síndrome gripal e passa a ser uma síndrome respiratória aguda? É todo mundo que tem esses sintomas e que começa a apresentar dispneia. Então, a síndrome respiratória aguda grave é uma gripe com falta de ar. Tá? Basicamente é isso. Né? Uns sintomas gripais e mais a falta de ar. Que você vai detectar quando você vê o paciente cansado, né? Respirando mais rápido, com tiragens. E quando você faz a oximetria de pulso, ele está saturando menor do que 95 em ar ambiente. A gente tem que considerar que essa saturação de 95 é para indivíduos saudáveis, né? Pacientes com DPOC e outras doenças, a gente pode ser um pouco mais maleável, tá? Pacientes com asma, a gente pode considerar uma saturação um pouquinho mais baixa, em torno de 92, 93. Aí você vai ter também sinais de desconforto respiratório, aumento da frequência respiratória. Se o paciente já tem alguma doença de base, um diabetes, por exemplo, ele piora das condições clínicas da doença de base, ele faz uma hipotensão, ou então um indivíduo de qualquer idade que está fazendo uma insuficiência respiratória aguda. Nas crianças, é importante você olhar batimento de asa de nariz, é uma coisa que acontece com bastante frequência em crianças, cianose, tiragem, desidratação, inapetência, vômitos, são sinais também que te ajudam a fazer o diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave em crianças. É importante que a gente, quando se depare com uma síndrome respiratória aguda grave, faça a notificação às autoridades pelo sistema do CIVEP-GRIP, que vai ser falado pela colega da parte da epidemiologia. E tanto a síndrome gripal como a síndrome respiratória aguda grave podem ser tanto em decorrência do vírus da gripe, né, da influenza, como outros vírus respiratórios, como o vírus sincicial respiratório, metapneumovírus, adenovírus, para influenza, como também pelo SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19. O quadro clínico, como eu já tinha falado, né, uma infecção das vias aéreas superiores, que cursa com temperatura, com quadro febril, né, uma temperatura geralmente acima de 37,8, e uma das características principais da influenza é que ela é uma doença que começa repentinamente, com uma febre alta,
e a febre dura ali 2, 3, 4 dias, baixa e a pessoa que está com gripe, ela vai melhorando em torno do 6º, 7º dias e melhora. Nas crianças, essa febre pode persistir, ser mais prolongada e ser mais elevada também, né? Sem necessariamente ser um quadro bacteriano associado. Às vezes o próprio vírus da influenza causa um quadro mais prolongado nas crianças. O diagnóstico é clínico e é caracterizado por febre, né, e sinais de comprometimento das vias aéreas superiores, e pelo menos um sinal de comprometimento sistêmico são aqueles que eu falei: mialgia, dor de cabeça, artralgia, e como está falado aí, né, mal-estar. As queixas respiratórias, elas são mais evidentes com a progressão da doença e mantém-se em geral por 3 a 4 dias após o desaparecimento da febre. Então a febre dura de 2 a 3 dias e os sintomas respiratórios persistem, porém sem febre. Pode ter rouquidão, linfadenopatia em crianças e esse quadro de fadiga e mal-estar pode se prolongar até 2 semanas, mas raramente vão além desse período. As complicações, geralmente, como eu falei, elas se resolvem em 7 dias. A tosse e o mal-estar podem persistir por 2, no máximo 3 semanas. E alguns casos podem evoluir, entretanto, com outros tipos de complicação, que são as complicações bacterianas, como a pneumonia, né? Quando a pessoa tem uma influenza, o epitélio das vias aéreas fica fica inflamado, friável, então favorece que as bactérias que a gente tem no nosso organismo, elas se proliferem com mais facilidade. Pode causar tanto a pneumonia quanto a sinusite, otite. Nas crianças e nos idosos é comum ter desidratação. Você pode também ter piora das doenças crônicas, né, como a insuficiência cardíaca, asma ou diabetes. E você também pode ter uma pneumonia, né, pelo próprio vírus da influenza, que a gente vai falar da questão do tratamento. Os sinais de agravamento, a gente tem no adulto aumento da frequência respiratória, né, dispneia e saturação menor que 95. Normalmente a febre dura de 2 a 3 dias. Se esse período ele ficar prolongado, se prolongar por mais de 3 dias, a gente pode indicar que você está fazendo uma pneumonia pelo vírus da influenza ou você está fazendo uma infecção bacteriana associada, com necessidade de usar antibiótico. Você pode ter em idosos, principalmente em idosos, alteração do sensório. Você pode ter hipotensão arterial, diurese diminuída com desidratação, uma exacerbação de uma doença preexistente, como por exemplo uma DPOC ou uma diabetes, miosite, né? Você pode ter também como complicação e às vezes uma insuficiência renal, que pode ser por desidratação ou pelo próprio comprometimento viral. Na criança, você tem persistência ao retorno da febre, taquipneia, né, com todas aquelas características ali que estão citadas de dificuldade respiratória na criança, a bradipneia, já denotando um quadro bem mais grave. Esses gemidos expiratórios, eles são bem frequentes na criança, a gente observa isso, quem é pediatra sabe, uma frequência muito grande nos pacientes que estão desenvolvendo um quadro respiratório mais relacionado com comprometimento pulmonar, né, ou de laringe, né, que pode também dar esse estridor inspiratório, né, que são obstrução de vias aéreas superiores. A gente pode ter sibilo, né, paciente que faz broncoespasmo pelo vírus da influenza, palidez, hipóxia e alteração do nível de consciência. Uma coisa super importante que a gente precisa ter atenção nesse momento que a gente está vivendo são as múltiplas doenças infecciosas que a gente está tendo em circulação nesse momento no Brasil. Né? Nesse momento, a gente está tendo esse surto da gripe, né, que é o assunto da aula, que, como eu já falei, tem toda essa sintomatologia que eu coloquei novamente para frisar, né, mas tem doenças muito parecidas que a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. Né? Eu estava até conversando aqui um pouco antes com a colega, a Viviane, eu estava comentando que as pessoas estão tendo infecções em série. Primeiro tem dengue, depois tem gripe, depois tem covid, entendeu? Então eu acho que é importante a gente tentar
diferenciar, porque o tratamento é parecido, mas em algumas situações a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, principalmente nas pessoas que são grupos de risco, os extremos de idade, as pessoas que têm comorbidades. Então, na COVID, diferente da gripe, a febre, ela não costuma ser uma febre alta. Pode dar febre alta? Pode dar febre alta. Mas geralmente é uma febre mais baixa, ela é intermitente. Nos casos graves que a gente observa é que ela se eleva a febre, né? Quando dá aquela síndrome inflamatória, que ela é mais tardia um pouco, ela se eleva e fica contínua a temperatura mais alta, a febre. Coriza e dor de garganta é uma coisa que está acontecendo muito, principalmente em relação a essa variante Ômicron, que está circulando nesse momento. Obstrução nasal também, são sintomas bem frequentes. Uma das características principais da COVID que chama muita atenção é essa tosse seca, né? É uma coisa que chama muita atenção, é uma tosse seca que às vezes se prolonga. Cefaleia, cansaço, artralgia, mialgia. Anosmia e ageusia a gente teve muito, tanto em 2020 quanto em 2021. Esse ano não está ajudando no diagnóstico. Essa variante que a gente está tendo nesse momento não causa anosmia nem ageusia de forma significativamente diferente das outras doenças. Pode causar vômito, náusea e diarreia. E ela tanto pode evoluir com SRAI, né, que é a síndrome respiratória aguda grave, como a gripe, como a influenza, como pode evoluir também com uma síndrome inflamatória multissistêmica, principalmente em pacientes pediátricos e pacientes mais jovens, né, que é uma doença também extremamente grave. A dengue, ela também tem uma febre alta de início repentino, mas normalmente não dura mais do que 7 dias. Não tem sintoma respiratório, isso ajuda a gente bastante no diagnóstico, então tá lá com febrão, mas não tem nada, tá sequinho, não tá tossindo, não tá escorrendo, provavelmente pode ser dengue. Tem boca amarga, né? Não tem perda de olfato e paladar, mas tem esse sintoma que ajuda também a gente no diagnóstico. Tem o exantema, que pode aparecer por volta do 5º, 6º dia, e pode durar, pode ser pruriginoso. Mialgia, cefaleia, artralgia, vômito, náusea, dor abdominal, diarreia, tudo isso aí pode ser nas outras também. E pode evoluir com síndrome do choque da dengue, né? Normalmente, quando baixa a febre, começam os sintomas de gravidade, dengue grave e dengue com complicações, principalmente aquela dengue com sinais de gravidade, com dor abdominal, de desidratação, enfim. E a chikungunya, que a gente ainda não teve tantos casos aqui em Goiás, né? Mas a gente está tendo muitos casos no Brasil, principalmente lá em Pernambuco, a gente tem surtos de chikungunya, que também é uma doença febril, que tem início repentino, né? A febre é uma febre alta e que ela pode durar mais do que 7 dias. É uma das características, pode durar até 14 dias essa febre. Também não tem sintomas respiratórios, tem uma dor de cabeça importante, também pode cursar com exantema, mas a principal característica da chikungunya é a dor intensa nas articulações. É o que chama atenção. E o principal, ela pode evoluir de forma crônica, é uma artralgia persistente. E outros sintomas também que até lembram um pouco a COVID longa, né? Que é queda de cabelo, um certo mal-estar, uma certa fadiga. A gente tem que ficar atento, porque a chikungunya, a gente está esperando ela já tem um tempo, ela chegar aqui em Goiás, não tem razão nenhuma para não chegar, né? A gente tem o vetor, temos as pessoas suscetíveis, e pode ser que a gente não esteja fazendo realmente o diagnóstico. O manejo clínico da influenza. A gente vai fazer medicação sintomática, medicamentos para febre, hidratação, remédio para controle de náusea, vômito, dor. E o tratamento medicamentoso específico é com o uso do oseltamivir, né, que é usado para as pessoas que têm algum fator de risco. A gente não deve usar o Tamiflu, o oseltamivir, de maneira indiscriminada, certo? Não é toda pessoa que está gripada que tem necessidade de usar o oseltamivir. Quais são as condições, os fatores de risco para complicação que a gente refina para estar usando o oseltamivir? São esses pacientes aí que a gente tem que pensar que vai se beneficiar. Porque, inclusive, a gente precisa também de ter o time de usar o oseltamivir.
Não adianta o paciente chegar no 7º dia para você, já com catarro amarelo, já sem febre, já praticamente fazendo já uma complicação bacteriana e você passar Tamiflu. Não justifica. A gente só tem indicação de usar o Tamiflu para os pacientes até 48 horas no início, no máximo 72 horas, né, que você vai ter um benefício, porque o oseltamivir, ele vai reduzir os dias de sintomas, é a principal função dele, e evitar que as pessoas que tenham chance de fazer complicação, que compliquem, tá? Então, esse que é o objetivo do oseltamivir. Então, quais são essas pessoas? São as grávidas, né? Qualquer idade gestacional, a gente já sabe que a influenza é uma doença grave em pacientes gestantes, principalmente a influenza H1N1, né? Mas a gente tá vendo o comportamento dessa cepa de H3N2, aparentemente não tem tanto fator de risco, mas independente disso, é importante usar o oseltamivir para as grávidas. Os adultos acima de 60 anos, as crianças abaixo de 5, e os menores de 2 principalmente, né? E os menores de 6 mais ainda, porque a taxa de letalidade pela influenza nessas faixas etárias é maior. População indígena, ou que tem dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Indivíduos menores de 19 anos, em uso prolongado de AS, né? A gente tem algumas doenças que precisam do uso do AS. Os pacientes, então, que vão se beneficiar do uso do oseltamivir são os pacientes que têm pneumopatias, pacientes que tiveram tuberculose de todas as formas, pacientes com doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão, pacientes que têm problemas renais, hepatopatas, com doenças hematológicas, pacientes com distúrbios metabólicos, incluindo a diabetes, transtornos neurológicos, pacientes com imunossupressão associada a medicamentos, como o uso de corticoides, ou pacientes que têm alguma doença imunossupressora, como o HIV ou uma neoplasia, e pacientes com obesidade, principalmente aqueles com índice de massa corporal maior que 40. O manejo clínico da síndrome respiratória aguda grave, ele é necessário que esse paciente esteja internado, porque ele é um paciente que pode descompensar em virtude da dispneia, da falta de ar. Então, você tem que fazer uma avaliação clínica minuciosa, de acordo com a indicação, e iniciar a terapêutica de suporte, que é a hidratação, oxigênio terapia, né? A gente tem que lembrar que esse paciente está dispneico e dessaturando, fazendo saturação menor que 94. A avaliação deve incluir, no mínimo, a aferição de sinais vitais, né? Pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, um exame cardiorrespiratório e uma oximetria de pulso. E essa avaliação a gente tem que fazer ela frequente, porque o paciente pode estar piorando, né? E é necessário que a gente avalie isso pelo menos de 4 em 4 horas. E se o paciente não estiver apresentando uma melhora nas primeiras 4 horas, avaliar a necessidade de terapia intensiva, transferir para a UTI, porque pode ser que ele necessite de um suporte ventilatório mais avançado, como uma ventilação não invasiva ou mesmo uma intubação orotraqueal. Iniciar imediatamente o uso do oseltamivir, né, quando você tiver a suspeita clínica da síndrome respiratória aguda grave, e fazer a coleta do material para confirmar o diagnóstico de influenza. Coletar as amostras das secreções respiratórias, preferencialmente antes do início do tratamento. Indicação para internação em UTI, quando o paciente, além da falta de ar, ele está apresentando também instabilidade, né? Continua desidratado, hipotenso, mesmo depois de reposição volêmica, né? Que é 30 ml por quilo nas primeiras 3 horas. Indicação de uso de amina vasoativa, tipo nora, dopa ou adrenalina, né? E você não tá conseguindo manter a pressão do paciente. E sinais de insuficiência respiratória, como hipoxemia, quando você faz a gasometria e a PaO2 do paciente está abaixo de 60, e que você está tendo necessidade de suplementar oxigênio acima de 5 litros por minuto, né? Para manter uma saturação de oxigênio acima de 90. Evolução para outras disfunções orgânicas também, insuficiência renal aguda e disfunção neurológica também, né, o paciente que começa a fazer aumento de creatinina ou que está baixando o Glasgow, tem indicação também de UTI.
O tratamento medicamentoso, como eu falei, ele é feito com o oseltamivir, que ele é disponibilizado pelo SUS, o Ministério disponibiliza esse medicamento. Então, a gente tem que iniciar, como está falando ali, de maneira precoce, principalmente nos pacientes de risco, que são aquelas patologias e condições clínicas que eu já citei anteriormente, né? Então, a gente precisa de iniciar bem precocemente para que a gente tenha o benefício máximo da droga. A dose para adulto é aquela ali, né? O comprimido ele vem com 75 miligramas e a gente usa ele de 12 em 12 horas por 5 dias. As doses infantis estão ali também para crianças abaixo de 15 quilos, entre 15 e 23 quilos, né? Que vai gradativamente aumentando os miligramas até chegar na dose de adulto para pacientes acima de 40 quilos. Nas crianças pequenas, a gente faz 3 miligramas por quilo de 12 em 12 horas por 5 dias, até os 8 meses, de 9 a 11, 3,5 miligramas por quilo. Essa outra droga, o zanamivir, não é disponibilizado pelo SUS, tá? A gente não usa, ele é feito por inalação. Mas o que a gente tem disponível é o oseltamivir. A quimioprofilaxia. Os medicamentos antivirais, eles têm 70 a 90% de efetividade na prevenção da influenza e pode ser usado como uma ferramenta adjuvante. O mais importante para fazer a prevenção da influenza é a vacina, né? Mas a quimioprofilaxia ela pode ser necessária. A gente usou muito em 2009 porque a gente não tinha vacina disponível quando a gente começou a ter a pandemia, né, a epidemia do H1N1, a vacina que a gente tinha disponível, ela não dava cobertura para aquele vírus específico. Então, a gente fez um uso bastante grande da quimioprofilaxia com o oseltamivir, né? Mas hoje, a gente praticamente, tendo vacinas, a gente não usa tanto essa ferramenta. E ela não é recomendável para ser usada de maneira indiscriminada, porque ela pode promover o aparecimento da resistência viral, né? E você vai recomendar se o período da exposição for maior do que 40... a quimioprofilaxia ela não é recomendada se o período de exposição tiver mais do que 48 horas. Então, é só nas primeiras 48 horas depois da exposição. Depois disso, já não faz mais sentido, porque o paciente já provavelmente já vai manifestar sintomas. Né, as indicações são pacientes com risco de complicações, né, principalmente as não vacinadas ou vacinadas há menos de 15 dias, crianças com menos de 9 meses, primo-vacinados que não fizeram ainda a segunda dose, porque para as crianças abaixo de 9 anos, aliás, não é 9 meses, a gente tem que fazer 2 doses quando vai fazer a primeira dose. Então, a primeira dose não tem proteção. Se tiver naquele intervalo, e a criança tiver algum risco de fazer uma forma grave da influenza, a gente pode indicar a quimioprofilaxia com oseltamivir. Pacientes com deficiência imunológica grave, que usam medicamentos imunossupressores, pacientes com neoplasias, a gente pode indicar também o uso da oseltamivir. Profissionais de laboratórios não vacinados, trabalhadores de saúde também que estão vacinados há menos de 15 dias, residentes em abrigos, instituições fechadas, de hospitais de longa permanência, também se não tiverem vacinados ou tiverem vacinados há menos de 15 dias. São essas as indicações da quimioprofilaxia. A medicação é a mesma, eu uso oseltamivir, a dose é a mesma, só que em vez de usar 5 dias, a gente vai usar 10 dias. Tá? Então a gente tem que pensar bem, porque o oseltamivir é a droga de tratamento, se a gente ficar usando muito para profilaxia, que é um tempo até dobrado, e as indicações são restritas, a gente pode ter desabastecimento. Então, realmente, a gente precisa saber de que existe, que é uma coisa que a gente tem disponível, mas que a gente deve usar com uma certa parcimônia. A prevenção, né, da influenza. Como é que a gente faz? A gente está cansado de ver essa questão da Covid aí, como que faz a prevenção da Covid. Para a influenza, não tem nenhuma diferença, tá? Como a gente ainda está na vigência do uso de máscaras, a nossa recomendação é o uso de máscaras de boa qualidade, bem afixadas ao rosto, protegendo boca e nariz e fazendo as trocas quando necessário. Tanto a gente pode usar a máscara cirúrgica, né, quando ela estiver molhada, ou suja, ou já há mais de 3 horas de uso, você fazer as trocas. Ou a máscara PFF2, N95,
que também ela pode ser usada até mais de uma vez, desde que esteja limpa, né? Não esteja muito molhada e bem afixada ao rosto, protegendo nariz e boca. Né? Então, além da máscara, que é super importante, a gente tem, para influenza é super importante, como eu falei, a higienização das mãos, porque é uma maneira frequente de você adquirir quando o paciente que está com influenza, ele chega no ambiente, ele deixa o vírus ali, você chega depois e pega ele para você com suas mãos e passa no seu rosto. Então, é importante você lavar as mãos, passar álcool gel se não tiver disponibilidade de água e sabão. Utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca para espirrar ou tossir. Hoje a gente usa máscara, né? Mas não tirar a máscara, uma das coisas importantes, a gente tem que orientar nossos pacientes para não tirar a máscara. Tem muita gente que está lá com a máscara, aí vem, puf, tira a máscara e espirra. Joga vírus em todo o meio ambiente. Né? Higienizar as mãos depois de espirrar ou tossir. Não compartilhar objetos de uso pessoal, talheres, pratos, copos, garrafas. Hoje em dia acho que ninguém faz isso mais, né? Toma aqui um golinho d'água, ninguém faz isso mais. Né? Manter ambientes bem ventilados, super importante, abrir as janelas para que sejam feitas as trocas de ar, evitar o contato próximo com pessoas, evitar sair de casa no período de transmissão da doença. Você está com influenza, você vai ficar uma semana transmitindo esse vírus. Então é uma semana dentro de casa, igual que a gente fica para a Covid. Não fica 10 dias para a Covid? Dá para ficar uma semana para a influenza também. Mesmo porque os sintomas eles só vão cessar, basicamente, os sintomas respiratórios com uma semana. Evitar aglomerações em ambientes fechados, alimentação e tem que dar atestado para esse pessoal. O pessoal não pode trabalhar doente, né? Então a gente não tem que ter... tá gripado, fica 2 dias em casa e volta para o trabalho. Não, dá uma semana para a pessoa se recuperar, para ela não voltar para o trabalho transmitindo para as outras pessoas. A prevenção no serviço de saúde são as precauções, né? A gente tem as precauções padrão, que é a higiene de mãos, uso de EPIs, aventais, luvas, uso de óculos, máscaras, né? E fazer o descarte adequado dos resíduos de saúde. A prevenção para gotículas, ela inclui o uso de máscara cirúrgica, né? Que é o que a gente usa quando você for entrar no quarto e for ficar a menos de 1 metro de distância. E vai substituir a cada vez que essa máscara estiver sem condição de uso. Higienização das mãos, usar a máscara cirúrgica no paciente também é importante. Limitar procedimentos indutores de aerosol, né, que é fazer aerosol, aspirar, esse tipo de coisa. Né, você vai diminuir esses procedimentos. Fazer isso com o uso de dispositivos de sucção fechados. Manter o paciente preferencialmente em quarto privativo, ou pelo menos botar junto, né? E esse paciente ele tem que ficar 24 horas sem sintomas para não estar transmitindo. Quando tiver geração de aerosóis, além da máscara cirúrgica, no caso, você tem que substituir a máscara cirúrgica por uma máscara N95, PFF2, né? Você vai manter o paciente em quarto privativo, você não vai entubar o paciente, ou fazer uma aspiração, ou fazer um aerosol, com mais 5 pacientes sem sintomas respiratórios no mesmo ambiente. Então, tem que fazer isso num local separado. Né? E usar a máscara cirúrgica no paciente durante o transporte, e sempre usar a N95 nas situações de geração de aerosóis. Ok? Por que a gente está falando disso aqui? Basicamente é porque a gente está vivendo aqui no Brasil surtos de influenza H3N2 em vários locais. A gente teve casos no Rio de Janeiro, em São Paulo, Pernambuco, Ceará, Rondônia. Aqui em Goiás, a gente teve o primeiro aumento de número de casos de síndrome gripal que não Covid, lá em Rio Verde. A gente detectou, se não me engano, 30 casos lá. Me fugiu agora a quantidade. Mas a gente começou a ter um surto em Rio Verde em dezembro e aqui em Goiânia também apareceram casos que não eram Covid e foi identificado o H3N2 que já estava circulando anteriormente nesses outros estados. E ela é a responsável por esses surtos.
Essa cepa chama cepa Darwin, ela é proveniente da Austrália, ela está circulando no hemisfério norte, né, durante o inverno de lá, que é de dezembro a março, mas já estava circulando antes, porque já está aqui, né, então ela já estava circulando no hemisfério norte e ela vai estar contemplada na nossa vacina desse ano, de 2022, né. Quais são as causas desse H3N2, dessa gripe, fora de época desse jeito? A gente esperaria isso em maio, junho. Nós estamos no mês de janeiro e está tendo esse boom de casos. O que a gente suspeita é que pode ter sido devido à baixa cobertura vacinal contra a influenza no ano passado, porque coincidiu a época em que a gente estava vacinando maciçamente contra a Covid, foi a mesma época que a gente começou a vacinar contra a gripe, tudo em abril, né? Abril e maio. E, na época, a gente tinha uma orientação que tinha que dar os 15 dias de intervalo entre uma vacinação e outra. Muitas pessoas deixaram de fazer a vacina da gripe por conta disso, porque teria que voltar novamente e aí esquecia, não dava importância, não se lembrava e não voltava para fazer a vacinação contra a gripe, né? Achava que não era importante, porque o que estava pegando realmente naquela época era o SARS-CoV, né? Então, a procura pelo imunizante realmente foi menor e a orientação nossa, enquanto profissionais de saúde, também foi que desse preferência. Chegasse alguém, posso vacinar dos dois, a gente vacinava de Covid, porque era o que estava matando na ocasião, e é o que ainda é mais grave. E, como eu falei da necessidade desse intervalo, essa exigência foi abolida, nesse momento a gente pode fazer no mesmo dia. E outra coisa que fez com que esses casos aumentassem foi o relaxamento das medidas de prevenção da Covid, não farmacológicas, né, o uso de máscara e o distanciamento social, a partir do final do ano, né, com todas as liberações que aconteceram. A vacinação. A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a influenza e suas complicações. Ela é segura e ela confere proteção no período de maior circulação viral. A gente faz a vacina da influenza entre abril, maio, junho, né? E o vírus da influenza ele circula mais a partir do nosso inverno, que é de junho a setembro. Então, a vacina é feita antes. Só que eu acho que a gente tem que fazer ela mais antes um pouquinho, porque todo ano parece que vai chegando um pouquinho para trás. Né, vai chegando mais cedo esse vírus influenza aqui no hemisfério sul. Deve ter alguma coisa com essas mudanças climáticas. A gente não tem muita noção ainda das coisas quando elas estão acontecendo. O início da proteção da vacina ela acontece de 2 a 3 semanas depois que a gente se vacina. Por isso que é importante a gente vacinar antes do inverno. Né? Porque quando você entrar na época de maior circulação viral, você já vai estar imunizado. E essa proteção, ela dura de 6 a 12 meses, depende da faixa etária do paciente. O paciente mais idoso protege menos tempo. O paciente jovem vai ter uma proteção melhor. A vacina do hemisfério norte, ela é feita a partir das cepas que são definidas em fevereiro do mesmo ano. Então, as vacinas que foram feitas lá em outubro, novembro e dezembro, lá no hemisfério norte, para proteger do inverno deles, que é de dezembro a março, foi feita a partir das cepas de fevereiro. E as nossas, que vão começar a ser aplicadas agora, em abril, março, abril, maio e junho, elas são feitas a partir das cepas que estão circulando em setembro do ano anterior. Então, é por isso que essa cepa Darwin, ela já está contemplada na vacina, porque ela foi identificada na circulação viral no mundo. Porque essa vacina ela é feita a partir das cepas que estão circulando. A Organização Mundial de Saúde tem lá as unidades sentinelas que vão detectar as cepas que estão circulando em maior frequência e quantidade nas várias partes do mundo. E a partir dessas cepas é que você vai produzir as vacinas que vão ser feitas no final do ano no hemisfério norte e aqui no meio do ano no hemisfério sul, de acordo com o inverno. Então, a composição da vacina desse ano, né? Eu consegui pegar, né, a do 2021, que era um influenza H1N1, Vitória. O que está na vacina atual, que a gente ainda está indicando, apesar de já ser 2022, é porque a gente não tem ainda a vacina do 2022, a gente ainda está indicando, é esse vírus Hong Kong, que é diferente do Darwin. Então, ele pode até proteger, mas não vai ser uma proteção tão eficaz como a que a gente precisaria
para proteger da cepa Darwin. E o influenza B, que a gente está aguardando também qual é o vírus do ano passado, era Washington, de 2019. Esse aqui é o fluxograma para coleta de amostras, né? Então, o que está falando aqui, basicamente, eu não vou me atentar tanto a detalhes, é que a gente tem uma síndrome gripal, então a gente precisa coletar o exame para a COVID. Caso venha negativo, a gente assume que pode ser influenza, e nos casos onde está desenvolvendo SRAG ou o paciente é um paciente de risco, tem que fazer a testagem também para influenza, certo? E aí o fluxograma para detecção de 2 ou mais agentes etiológicos aqui em Goiás. Tem aí os telefones, né, do CIVEP, o e-mail, né, e a orientação de como deve ser feita essa coleta de material. Muito obrigada, até a próxima. Olá, boa tarde. Sou Viviane, farmacêutica da Gerência de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre os medicamentos para a influenza. Os medicamentos para o tratamento da influenza, eles pertencem ao componente estratégico da assistência farmacêutica, cuja aquisição é do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem essa responsabilidade de adquirir e posteriormente distribuir aos estados. Nós, a nível de estado, somos responsáveis por armazenar, distribuir e fazer uma programação ascendente, ou seja, das unidades, dos municípios, para que nós encaminhamos ao Ministério e possamos fazer uma solicitação desses medicamentos. E o papel do município é de armazenar, de dispensar e fazer também a programação desses medicamentos. Atualmente, nós temos o fosfato de oseltamivir nas apresentações de 30 mg, 45 mg e 75 mg, cápsulas, e também o zanamivir, que é um pó para inalação de 5 mg, né? E cada frasco vem com 20 doses. Esses são os medicamentos atualmente disponibilizados pelo Ministério da Saúde para o tratamento da influenza. Hoje nós vimos anteriormente, após a brilhante explicação da doutora Letícia, né, referente a toda a influenza, toda a necessidade de um diagnóstico adequado, de um tratamento adequado, né? Então, diante disso, como que nós disponibilizamos os medicamentos para esse tratamento de forma racional? O Ministério da Saúde encaminha para nós, da Gerência de Assistência Farmacêutica, e nós fazemos a distribuição para os municípios, né? Para os municípios, diretamente para os municípios de Goiânia e Aparecida de Goiânia e para os hospitais estaduais. Lembrando que os municípios, né, têm que estar em uma unidade básica, 24 horas, para estar disponível para a população, né? Então, nós fazemos essas distribuições para os municípios via regional de saúde, né? Hoje nós temos 18 regionais de saúde no nosso estado e nós encaminhamos para esse e eles vão encaminhar para os municípios. Os municípios têm que deixar à disposição em unidades básicas de saúde, nos hospitais sentinelas, para facilitar o acesso da comunidade, tá? Nós gostaríamos de ressaltar algumas informações. As solicitações e as distribuições são realizadas pelo Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, que é o Sistema HORUS. Então, todas as solicitações são realizadas por meio do Sistema HORUS. Nós avaliamos, né, o consumo médio mensal, a demanda, o estoque da regional, o estoque dos municípios, o nosso estoque, para que nós possamos fazer uma distribuição adequada, para contemplar todas as regionais,
todos os municípios e todos os hospitais estaduais de referência, né? O estoque dos medicamentos tem que estar tanto o estoque físico, aquele lá no armário, na prateleira, quanto o estoque virtual devem estar equivalentes, devem estar iguais, porque no ato da dispensação, quando você for inserir o nome do paciente, a hora que você receber a prescrição médica, for inserir no sistema, o sistema vai te dar um quantitativo, e esse quantitativo tem que ser o mesmo lá no estoque, para você realizar a dispensação adequadamente, né? Não ter falta, não ter um acúmulo de medicamentos, tá certo? Então, nós precisamos ter esse estoque coerente. Doutora Letícia explicou muito bem, né, com relação quando prescrever, quais são os critérios, né, para essa prescrição. Está descrito no protocolo de influenza do Ministério da Saúde, no ano de 2017. Então, é muito simples, vocês podem entrar lá. A nossa preocupação é com o uso racional dos medicamentos, para que não aconteça uma resistência viral. E com isso, ter a possibilidade de não conseguirmos tratar o indivíduo. Então, o Ministério estará lançando agora o uso racional dos medicamentos oseltamivir e zanamivir para o tratamento da influenza, né? E deixar bastante claro que o medicamento deverá ser prescrito conforme o protocolo de 2017, deverá ser prescrito até 48 horas após os inícios dos sintomas. Após 48 horas, a eficácia e a efetividade do medicamento não será o mesmo. Então, nós temos que ter essa consciência. Peço aos prescritores avaliarem corretamente o seu paciente, né? E nós temos os pacientes que são prioritários, as gestantes, idosos acima de 60 anos, crianças menores de 5 anos, né? Então, todas essas pacientes e outros pacientes com comorbidades, né? A questão que nós temos que deixar bem claro, que nós não fazemos quimioprofilaxia a não ser em algumas situações que estão devidamente descritas no protocolo, e a doutora Letícia explicou direitinho, bem tranquila, né, com relação a essa questão do uso racional. Uma outra questão para as crianças que não conseguem deglutir ou paciente que estão com sonda, né? O medicamento, ele pode ser diluído, né? Então, ele é uma cápsula, vocês vão diluir dependendo do peso da criança ou do adulto e fazer a retirada da quantidade necessária, tá certo? Nós, da Gerência de Assistência Farmacêutica, nós nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer informação que vocês precisarem com relação aos medicamentos. Nós estamos aí com 2 e-mails, né, disponíveis. Se facilitar, hoje a comunicação via e-mail é muito mais ágil, né? Nós temos o telefone também da gerência. E nós estamos à disposição de vocês, né? Lembrando que nós temos o medicamento, porém as prescrições deverão ser de forma racional, para que nós tenhamos o medicamento para as pessoas certas, no momento certo e quantidade adequada, tá bom? Muito obrigada. Qualquer dúvida, os nossos contatos estão aí.